Então, olá pessoal, bom dia, queridos colegas da Justiça Federal da Terceira Região. Já começamos agradecendo a presença de vocês. Eu sou Elaine Sestari e esse é mais um evento da série de miniconf e workshops do JustiLab, o nosso laboratório de inovação da Justiça Federal de São Paulo. A nossa ideia com esses eventos é fornecer para os colegas pequenas palestras rápidas sobre temas relacionados à inovação, à melhoria da gestão, à melhoria do nosso trabalho e também alguns workshops, onde a gente ensina a usar alguma ferramenta interessante, colocando a mão na massa e aprendendo junto a fazer. Hoje nós temos uma mini-conf interessantíssima sobre o uso da linguagem simples no Poder Judiciário e quem vai apresentar para a gente é o Jefferson Santos Messias, que trabalha no NUPS. O Jefferson é formado em gestão pública, trabalha no Núcleo de Comunicação Social desde dezembro de 2010, quando ingressou na Justiça Federal de São Paulo. Ele atua no atendimento à imprensa, além de escrever matérias para a Justiça em Revista, textos para o informativo Em Tempo, releases, notícias para o site da Justiça Federal e roteiros para vídeos institucionais. Acrescento aqui que o Jefferson também é laboratorista da nossa equipe de apoio nas oficinas do laboratório. Então, sem mais delongas, passo a palavra para o Jefferson. Jefferson, bem-vindo, obrigada pela disponibilidade e vamos aqui, estamos curiosos para te ouvir. Tá bom, muito obrigado, Elaine. Queria agradecer também a todos, né, por estarem aqui presentes para essa mini-conf, para a gente debater esse assunto, né, linguagem simples, aprender um pouco mais sobre esse conceito, de que forma a linguagem simples ela é utilizada, e também a importância, né, disso, tanto para os órgãos e instituições, para nós servidores que atuamos prestando serviço ao público, quanto para o público mesmo, seja ele interno ou externo. Tá bom? Eu vou iniciar aqui compartilhando a minha tela da apresentação. Todo mundo consegue ver? Sim. Tá bom. A apresentação, a ideia é a gente abordar os conceitos básicos, né, de linguagem simples. Se vocês tiverem perguntas ou dúvidas, vocês podem fazer durante a apresentação. Eu queria, antes de começar, saber, né, de vocês, assim, quantos de vocês já conhecem esse tema, ou já ouviram falar, ou já tiveram contato de alguma forma com a linguagem simples. Podem levantar a mão, usar a ferramenta de levantar a mão, ou levantar a mão no vídeo mesmo, só para eu ter uma noção, ou colocar no chat, enfim. É mais para eu ter uma ideia. Já estou vendo aqui que já tem um grupo aqui que já teve contato com a linguagem simples, já sabe, né? Já teve esse primeiro contato com esse tema. Muito bom. Então, o que acontece? A linguagem simples, ela tem tem várias definições, né? Não tem uma única definição, que é a definição certa para a linguagem simples. Tem vários autores, vários especialistas que definem a linguagem simples. Eu peguei uma dessas definições para trazer aqui para vocês, e ela define a linguagem simples, né, como a comunicação clara, objetiva e bem organizada que pode ser facilmente compreendida pelo público. Em inglês, né, a linguagem simples ela é conhecida como plain language. A comunicação ela é pensada partindo da perspectiva do usuário que vai receber a mensagem. A linguagem prioriza o leitor. E aí a gente tem o princípio da empatia. Esse conceito, né, essa definição é dada pela Federação Internacional de Linguagem Simples. No mundo existem várias associações, federações, grupos, né, que trabalham com essa questão da linguagem simples, na área jurídica, dentro do governo, dentro de empresas. Então, é algo que tem ganhado importância, né, e relevância em várias partes do mundo. Só para dar um contexto histórico sobre a linguagem simples, ela surgiu no Reino Unido e nos Estados Unidos em 1940. Ela começou a ser trabalhada, né, nesses países nessa época. Então, a gente vê que já faz bastante tempo. Por volta de 1970, isso foi ganhando importância, né, em outros países do mundo, e hoje ela está presente em mais de 30 países. Existem iniciativas, por exemplo, de governos que tornaram a linguagem simples algo institucionalizado, né? Ou seja, é algo que
veio do governo federal, do governo central, tornou aquilo uma política pública para que a comunicação com o cidadão pudesse acontecer dessa maneira, né, de uma maneira clara, uma maneira objetiva, uma maneira direta. Então, os atos governamentais, todo aquele linguajar, né, do governo que é próprio, que a gente chama do burocratês, ele passou a ser transformado para que as pessoas pudessem, de fato, entender aquilo que era passado pelo governo desses países, né? Então, a gente tem, por exemplo, Estados Unidos, Austrália, o Reino Unido, países também, Colômbia, outros países, México, então, vários países, né, em várias partes do mundo, usando a linguagem simples como o padrão para comunicação com a população. Nesse próximo slide, ele define, aqui também é uma definição da Federação Internacional de Linguagem Simples, o que caracteriza uma comunicação clara, né? Então, ele fala aqui, a comunicação é clara quando o público encontra o que precisa de forma rápida, entende as informações e usa o conteúdo para atender às suas necessidades. Basicamente, são esses três pilares que definem a comunicação clara, né? Então, encontrar o que está precisando, que a pessoa busca de forma rápida, entender aquilo e usar para atender uma necessidade que ela tem. E a linguagem simples, ela está ligada tanto ao conteúdo, quanto à forma que ele é apresentado, né? Então, não é só uma questão textual, ela está também relacionado ao uso de imagens, ao uso de outras ferramentas, de outros recursos que facilitam a compreensão das pessoas. E aqui, essa próxima pergunta é algo que eu gostaria de fazer, né, para cada um de vocês. Antes disso, eu queria propor uma reflexão. Vou voltar aqui nesse outro slide. Propor uma reflexão dos servidores, né, do grupo que está aqui presente, participando. Eu acredito que muitos de vocês produzem conteúdo que deve ser divulgado para outras áreas, né, seja para o público interno ou para o público externo. Então, a reflexão que eu gostaria de propor é: o conteúdo que a minha área produz, ela leva em consideração a perspectiva do usuário, né? Ou seja, aquilo que eu estou produzindo e eu estou divulgando, eu estou levando em consideração quem está recebendo, ou eu simplesmente estou traduzindo ou copiando, né, esse linguajar técnico e não levando em consideração a necessidade de quem vai receber aquela informação. Uma outra reflexão: o que eu estou divulgando tem sido facilmente compreendido pelas pessoas ou tem gerado mais dúvidas ou mais retrabalho, né? Às vezes, a divulgação de uma informação que ela não é clara, ela acaba gerando mais demanda para aquela área. Às vezes, a necessidade de explicação, atender telefonemas, responder e-mails. Então, isso é uma coisa que tem um impacto direto na produtividade daquele setor, daquela área, né, na economia, né, ou no uso demasiado de recursos e tempo dos servidores. Então, isso é só uma reflexão para a gente ponderar e a gente ver já a aplicação da linguagem simples no nosso dia a dia, o impacto que ela traz para a nossa área, para o nosso setor, né, pensando num contexto, agora num contexto interno aqui da nossa instituição ou das áreas das quais a gente faz parte. Então, esse próximo slide que eu vou apresentar, então a pergunta é: por que a linguagem simples é importante? Aí eu gostaria de contar com a participação de vocês. Por que, na opinião de vocês, a linguagem simples ela é fundamental, ela é importante? Aí vocês podem responder tanto como clientes ou, por exemplo, cidadãos que dependem da informação do governo, ou como servidores de uma instituição, né? Na opinião de vocês, eu queria que vocês dessem a opinião de vocês em relação a essas duas perspectivas, tanto do usuário quanto do órgão ou instituição pública. Por que a linguagem simples, o uso dela é importante? Para falar ou para colocar no chat, Jefferson? Pode falar. Acho que falar a gente Tá.
Mas quem não conseguir falar, quiser colocar no chat também, mas se for possível falar, eu agradeço. A linguagem simples, ela facilita a compreensão, né, do destinatário da mensagem e evita, como você já até comentou, né, evita retrabalho, porque quando a linguagem não está adequada ao público, é muito comum a gente ter que mandar um segundo comunicado esclarecendo alguma coisa que ficou obscuro, ou alguma lacuna, alguma coisa que a gente até às vezes achou que tinha explicado, mas que não explicou, né? Então, e isso é uma coisa que pode acontecer até nas mensagens de WhatsApp, né? Eu já percebi que às vezes eu mandei alguma mensagem achando que estava bem clara a informação e, na verdade, eu não tinha explicado direito, porque a minha linguagem não estava adequada àquele público, àquela pessoa que eu estava querendo comunicar. Então, eu acho que quando a gente não é direto ao ponto, quando a gente usa uma linguagem muito técnica, às vezes pode, dependendo para quem a gente está mandando, aquilo fica difícil. Agora, nós temos uma dificuldade aqui na Justiça Federal, que é o fato da gente ter um público muito seleto, né? Quando a gente manda mensagens para os magistrados, por exemplo, a gente, muitas vezes na minha área, né, de sustentabilidade, eu tenho que mandar comunicados em geral que são para o público, para os servidores e para os juízes. Muitas vezes eu quero fazer uma linguagem mais dialógica, sabe? Mas eu fico com um pouco de receio disso não ser bem recebido pelos magistrados, pelo fato de que a gente está usando uma linguagem mais simples, né? Então, isso é uma questão que me pega muito. De vez em quando eu fico meio em dúvida. Até que ponto eu posso usar uma linguagem mais simples ou eu tenho que usar uma linguagem mais técnica? É isso, Jefferson. Obrigada. Obrigado. Posso falar, Jefferson? Pode sim. Só em complemento ao que a Cida perguntou, Cida, a gente fez uma pesquisa em 2018 e a grande reclamação dos usuários nosso é a respeito à linguagem, nem é outras coisas. Então, assim, eu vejo que muitas coisas que chegam para a gente vêm senhores servidores, excelentíssimos magistrados, eles não estão nem ligando, lógico, não vou falar 100%, né, mas assim, a grande maioria não está nem aí com esses pronomes de tratamento, esses formalismos todos. Eles querem a informação ali objetiva. E, pelo menos no Lux, o Jefferson sabe disso, a gente excluiu isso e a gente já vai direto para o bom dia a todos. E já joga a informação no colo, né, de forma bem didática. Pelo menos essa experiência que eu tenho para compartilhar com vocês aqui. Acho que o Jefferson vai falar melhor disso a respeito durante a palestra dele. Legal, obrigado, Hélio. Obrigado, pessoal. Eu vi aqui alguns comentários no chat, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês. A Maíra falou, né? A linguagem simples, ela possibilita a inclusão, né? De fato, é importante, a gente tem que pensar em todo o contexto, né? De quem vai receber a mensagem. A Gisele, porque o objetivo da comunicação é que a mensagem seja efetivamente compreendida. E para isso é preciso considerar o receptor da mensagem, porque a comunicação deve ser empática. Também exatamente, né, esse princípio, né, de colocar o cidadão, colocar o público como o centro de se pensar na comunicação, quem vai receber, ter o princípio da empatia. O mais importante é que facilita a comunicação entre as pessoas, a Angélica Rezende, a Ordália, porque ela informa e esclarece possíveis dúvidas de imediato. A Maíra também falou, a linguagem simples democratiza a informação, pois atinge não alfabetizados, imigrantes e estrangeiros. Muito bom. A comunicação simples é mais objetiva e se considerarmos a quantidade de informações que recebemos todos os dias, ela passa a ser fundamental para o trabalho, né? Aí também entra essa questão do tempo que se gasta, né? Quando você tem uma linguagem mais complicada, ainda que você tenha instrução, ainda que você tenha conhecimento, você tem um esforço mental maior e tempo para poder entender aquilo. Às vezes você tem que ler 2, 3, 4, 5 vezes algo que se estivesse escrito de uma maneira simples, você poderia já entender e economizar o seu tempo e também o seu esforço. Falando em simples, né, deixa eu só terminar aqui
A Angélica pergunta, o que é uma linguagem dialógica? Seria uma linguagem coloquial, né? Como se você estivesse fazendo um bate-papo. Então, a Cida mencionou essa questão de, às vezes, o receio que ela tem de mudar a linguagem e parecer uma coisa muito informal, né? Uma coisa muito, assim, de bate-papo, né? Então, seria isso. A Elisa, gera satisfação a satisfazer a necessidade de informação. O Daniel, informação é dever da administração, publicidade, para isso é necessário uma comunicação eficiente, o que vai ser assegurado com a linguagem simples. Os destinatários devem entender o que a administração quer dizer, para isso a linguagem simples é essencial. Ele é oficial de justiça, né, e cumpre atos de forma virtual. Fazer-me claro é um cuidado que tomo sempre, traduz o teor do ato para as partes, inclusive as advertências. Né? Então, a gente vai abordar, hoje eu vou mostrar também, o exemplo de um projeto que a gente desenvolveu do mandado judicial, né? De mudar o formato, o layout e a forma escrita do mandado. Eu vou usar esse exemplo para ilustrar. A Gisele respondendo aqui, né? Respondendo ao que era uma linguagem dialógica. Então, eu não vou ler todos os comentários, mas o pessoal pode acompanhar. O que vocês falaram é exatamente isso, pessoal. Né? A importância da linguagem simples nesse contexto ela é fundamental. Tá? Só pegando o gancho que a Cida mencionou, a linguagem simples, quando a gente fala de linguagem simples, a gente não está falando do simples no sentido de simplório ou um vocabulário pobre, né? Não é nesse sentido. É a gente simplesmente substituir, às vezes, uma palavra que não seja talvez tão conhecida por uma outra que seja mais familiar. Né? Eu vou falar também mais para frente, né, de algumas características, né? Textos com frases curtas, frases escritas na ordem direta, sujeito, verbo, predicado, né? Ou você utilizar esses conceitos, né, de reescrever, né, um conteúdo dessa maneira. Então, tem algumas características que a linguagem simples ela pode facilitar a compreensão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz um curso, um curso de uma jornalista, e ela é pesquisadora na área de linguagem simples. O nome dela é Heloísa Fischer, eu acredito que alguns de vocês já devem conhecer. Ela pegou uma informação do site da Receita Federal sobre o imposto de renda. E aí ela fez um trabalho de reescrever aquele trecho. Né? Era uma questão simples lá que tinha no serviço de atendimento ao consumidor. Eu vou ler para vocês, tá bom? Só para vocês entenderem, e depois eu vou ler qual foi o resultado desse trabalho de simplificação. Então, era um trecho do site que explicava sobre pagamento de instrução para dependentes. Então, falava assim: o laço de parentesco, bem como o efetivo pagamento das despesas com a instrução dessas pessoas, não são condições suficientes para permitir sua dedução pelo parente que suporta o encargo. Esta só é permitida quando o beneficiário possa ser enquadrado na condição de dependente do contribuinte. Então, essa é a informação que estava lá no site da Receita. Então, a Heloísa, junto com um grupo, né? E essa é uma outra característica da linguagem simples, ela é feita de forma colaborativa. Reescreveu esse trecho. E aí ela teve a validação dos técnicos da Receita, né, para que, de fato, a informação reescrita ela não fosse perdida, né, uma informação importante não fosse perdida, ou mesmo mudasse o sentido. Então, esse parágrafo que eu li, ele virou isso, ó. Você só pode deduzir o gasto com estudo se o parente for seu dependente legal. Ponto. Foi isso. Né? Então, de mais ou menos 10 ou 15 linhas, né, viraram 3 linhas. Então, você vê o impacto que isso tem para a pessoa, para a vida das pessoas. Né? Algo objetivo, algo direto, ninguém vai precisar consultar um advogado ou então entrar em contato com a Receita Federal para poder entender algo. E a gente está falando aqui de uma pergunta. Né? Agora, imagine isso num contexto, imagina isso no governo digital, todos os órgãos públicos da administração, se comunicando com a população com esse linguajar burocrático, né? A dificuldade que isso gera, tá bom? Então, eu vou voltar aqui no slide. Então, eu listei aqui alguns tópicos, vocês já abordaram, né? Destacaram muito bem.
sobre o objetivo, por que ela é importante, né? Então, um dos resultados, né, fortalece a confiança e aprimora a transparência, né, seja da organização pública ou da iniciativa privada, da empresa. Ela promove a economia de tempo e dinheiro, né, aquilo que a gente já debateu. Quando você se comunica de forma clara, você vai passar menos tempo tendo que explicar ou tendo retrabalho, né, em relação à questão daquilo que você comunicou. Consequentemente, você vai aumentar a produtividade, quando você pode se concentrar naquilo que de fato você precisa fazer, já que a informação foi passada de forma clara. E por fim, mas não menos importante, né, talvez aqui é o mais importante de tudo, é um serviço de utilidade pública e uma causa social, né? Se a gente for pensar, por exemplo, no contexto da pandemia, né, qual a importância da gente usar termos simples e claros para explicar sobre Covid-19? Né? Algo que, por exemplo, é algo novo, a gente estava discutindo aqui, falando sobre vacina, né? Uma doença nova, termos, por exemplo, como lockdown, taxa de transmissibilidade, EPI, comorbidade, né? Então, são termos que muitas vezes, né, para a população em geral, é difícil eles compreenderem. Poderia ser, se fosse o caso de usar necessariamente um termo técnico, né? A linguagem simples diz que você precisa explicar, né? Se você põe uma explicação ou substitui, né? Nesse caso que eu citei aqui da Receita Federal, muitos termos puderam ser suprimidos ou substituídos e simplificados, né? Então, a mesma coisa acontece com a linguagem simples. Nessa questão da Covid, né? Isso é uma questão que envolve mesmo a saúde das pessoas, né? O bem-estar físico, a vida, né? Você transmitir informações sobre algo novo de uma maneira complexa, com vocabulário técnico, né? Qual é o impacto disso para a vida das pessoas? Outro exemplo que eu gostaria de citar, né, também relacionado à Covid, e aí é uma experiência pessoal que eu tive, sobre o auxílio emergencial, né, o ano passado. Quem lembra a confusão que foi das pessoas indo até as agências da Caixa Econômica Federal sacar o benefício, quando elas não tinham direito, ou quando não era ainda a data certa, né, para você poder fazer. Então, é claro que era uma situação complexa, que envolve aí fluxo de trabalho, a divulgação, mas, com certeza, a linguagem simples, ela talvez foi um ponto que poderia ter sido feito de uma maneira melhor. Eu pude ajudar algumas pessoas próximas a dar entrada no benefício. A pessoa não tinha conhecimento, né, dificuldade de acessar a internet, então pediu a minha ajuda e eu fui lá tentar fazer com o documento, né, com as informações da pessoa, tentar dar entrada no auxílio emergencial. E eu confesso que foi difícil entender as regras, entender o procedimento, fazer o cadastramento, né, com todos aqueles requisitos. Então, eu fiquei pensando, né, está sendo difícil para mim, que tenho uma certa facilidade com a internet ou com leitura de texto, é uma coisa que é o meu trabalho, né, algo que eu faço há mais de 10 anos, lendo texto, interpretando texto, mas eu tive dificuldade. Então, eu pensei na população, né, que precisava do auxílio emergencial, né, ou seja, renda para sobreviver. O impacto que isso teve na vida daquelas pessoas, também para os funcionários da Caixa, né? Tendo que explicar que não era a data certa ou o que a pessoa tinha que fazer. Houve um congestionamento, né, dos canais de comunicação. O telefone você não conseguia falar, o aplicativo não respondia ou não funcionava. Então, assim, gerou uma série de problemas, de contratempos, por conta da informação não ter sido passada de uma maneira simples, de uma maneira objetiva. Né? Então, esses são alguns exemplos que eu gostaria de trazer para a gente poder tentar entender a dimensão e a importância da linguagem simples num contexto mais amplo, né? E o quanto isso impacta na nossa vida, na vida das pessoas, né? Na nossa vida, a gente vai... Né? Quem aqui já tentou ler um contrato um contrato simples, como um contrato de locação, ou às vezes de empréstimo bancário, né? Um monte de cláusula, com um monte de termo difícil, né? Às vezes os sites, você vai acessar o site, né? E aí eu brinco, né, que tem a mentira da internet que todo mundo conta, que é eu li e concordo, né? Ninguém lê e concorda com nada, né? A gente simplesmente clica lá e vai, porque você não vai perder tempo lendo tudo aquilo que pode e não pode, né? E são informações importantes, porque ali está relacionado à política de gestão dos seus dados.
E tem alguns sites que agora, quando você dá o li concordo, ele fala, você precisa rolar a tela até embaixo, né? Ele, tipo, chama você de mentiroso. Você não leu nada, né? Você não rolou a tela até embaixo, como é que você leu em concordou? Então, ainda que haja isso, você vai fazer o quê? Você vai scroll down e li concordo e vai para frente. Você não vai ler. Aí eu fiquei pensando, como é que seria se num site desse você tivesse, por exemplo, ícones e uma linguagem bem básica para explicar os termos, né? Como é que seria? Talvez o resultado aí seria diferente. Vamos então aqui para o próximo slide. Então aqui são algumas características da linguagem simples que a gente já discutiu, né? Então, frases curtas, palavras simples, a informação mais importante vem primeiro. Isso está relacionado à hierarquia da informação, ou seja, o que você precisa transmitir, você vai colocar em primeiro lugar, né? No primeiro parágrafo. Isso é um conceito bastante difundido no jornalismo, que é o que a gente chama de lead da notícia, né? Tem um slide que eu vou depois mostrar, a pirâmide invertida, né? Então, você responde o que, por quê, quem, como, quando, logo no primeiro parágrafo. Então, esse conceito, ele é trazido também dentro da linguagem simples. A substituição de termos técnicos, de siglas desconhecidas ou jargões, frases escritas na ordem direta, né, como eu já tinha falado, sujeito, verbo, predicado. Quando você tem que usar sigla ou algum termo técnico, o ideal é que ele seja explicado. Aqui também, uso de recursos como marcadores, tabelas e imagens. Então, o aspecto visual também é levado em consideração. E ela é feita de forma colaborativa com a participação das áreas técnicas, né? Então, esse é um ponto também muito importante. Quando você vai usar a linguagem simples e você vai reescrever ou transformar um texto técnico, vamos pegar e vamos pôr um texto jurídico, você tem que ter a participação das áreas técnicas para não cometer o erro de substituir um termo por uma outra palavra que não tem o mesmo significado dentro daquela esfera, né, dentro daquela área. Como eu citei o exemplo lá da Receita Federal. Então, é importante que exista uma validação da área para que aquele texto que está numa linguagem simples esteja de fato de acordo com aquela mensagem que se quer passar. Então, no exemplo do mandado judicial, que eu vou mostrar daqui a pouco, a gente foi um trabalho que foi desenvolvido dentro do curso de Visual Law, né? Para quem não sabe, Visual Law é uma técnica que busca usar recursos visuais e linguagem simples para facilitar a compreensão de textos e termos jurídicos. Então, são duas coisas que estão relacionadas. A gente, nesse projeto de alteração do mandado, a gente tinha juízes, a gente tinha desembargadores, tinha servidores da área de design, de jornalismo, tinha os oficiais de justiça, né, que eram ali, os juízes, desembargadores, os oficiais eles poderiam representar ali a equipe técnica, né, porque a gente propunha uma solução, eles falavam, não, essa mudança de texto, isso não tem o mesmo sentido, né, não tem o mesmo significado jurídico, você não pode usar esse termo para explicar no mandado essa determinação. Então, esse é um ponto importante da linguagem simples, de ser feita de forma colaborativa e ter a participação das áreas técnicas. E um outro detalhe, né, um outro ponto importante é que ela requer prática para ser aprimorada, né, treino, ou seja, é algo que você vai aprendendo e desenvolvendo com o passar do tempo, né? Então, a aplicação, é o uso, conhecendo, entendendo os conceitos, isso vai se tornando algo cada vez mais familiar e você vai poder conseguir se desenvolver melhor. Aqui, então, a gente vai entrar nesse modelo. Aqui tem o modelo do mandado de citação em penhora tradicional, né? Então, esse foi o projeto que a gente desenvolveu. A ideia era tornar o mandado de citação algo que pudesse ser melhor compreendido pelo usuário, né? Pelo destinatário. Então, no curso, a gente traçou ali, criou um personagem, fez ali o mapa da empatia, pensando no que a pessoa pensa, sente, o que ela escuta, o que ela vê, tentando entender, fazer o projeto partindo da perspectiva do usuário. Então, por exemplo, no mandado de citação tradicional, a gente tem a disposição do texto dessa maneira, né?
com as determinações. A gente tem nesse modelo, né, algumas palavras, por exemplo, como qualquer oficial de justiça avaliador desse juízo, a quem este for apresentado, que em seu cumprimento intime pessoalmente a pessoa acima citada, com relação ao processo em epígrafe. Então, processo em epígrafe. Epígrafe não é uma palavra comum, né? Então, uma pessoa que lê, que recebe mandado, receber mandado já é uma situação extremamente difícil, né? E aí, se você começa a ler e não entende, ou não entende os termos que estão sendo utilizados, fica mais complicado. Ou, por exemplo, arroladas testemunhas, né? Então, alguns termos, né, que são técnicos que podem ser substituídos ou, às vezes, suprimidos. A ideia, então, do projeto foi trabalhar essa questão. E aqui a gente tem o modelo já modificado, né? Ou seja, já transformado. Então, uma coisa importante é que esse modelo, ele não é um modelo definitivo, ele foi entregue, né? Esse foi o projeto final, mas ele ainda está sendo verificado, não é ainda um modelo definitivo para ser utilizado, ainda está sendo feito um trabalho em cima desse mandado, porém, a maior parte do projeto, do trabalho que foi desenvolvido, resultou, né, numa mudança de layout e também do texto, né, a disposição do texto, uma sequência mais fácil de ser compreendida, os textos escritos na ordem direta, com um linguajar mais simplificado. Eu dividi a folha do mandado em duas partes para poder ficar maior no slide. Então, é uma folha só, essa é a parte de cima, e aqui é a parte de baixo, né? Então, vocês percebem que existe uma diferença, né? Se você comparar as duas versões, para a pessoa que recebe, fica muito mais fácil dela poder entender o que está acontecendo. Tem algumas informações que foram adicionadas ou simplificadas para ajudar a pessoa que está recebendo aquela informação a entender melhor o que está acontecendo e o que exatamente ela precisa fazer, né? Então, esse foi um exemplo desenvolvido na terceira região do mandado de citação em penhora. O outro exemplo é o guia de audiência virtual, que também foi desenvolvido nesse curso de Visual Law. Então, a ideia seria criar um roteiro simples, né, básico, para ajudar as pessoas que participariam das audiências. Com a pandemia, a gente sabe que as audiências virtuais elas se tornaram uma regra e a importância de que as pessoas soubessem exatamente o que fazer durante a audiência, antes e depois da audiência, né? Se tivessem dúvidas, qual canal procurar. A mesma coisa, né? Esse projeto também envolveu diretores de secretaria, servidores que atuam diretamente nas varas, com as audiências, os juízes, os desembargadores, essa mesma equipe, designers, jornalistas, servidores de outras áreas que também, não necessariamente, né, ali da área do administrativo, que não estão diretamente ligados, mas ajudaram, porque essa visão multidisciplinar, ela é importante quando a gente trata da linguagem simples e do resultado final. Um outro detalhe importante, né, que também está dentro das características da linguagem simples, é de testar aquilo que foi implementado com o usuário final, né, para ter, de fato, uma validação que aquilo atende o objetivo. Essa é uma outra característica bastante importante. Então, aqui também eu fiz a mesma coisa, dividi, né, é uma única folha, uma única página. Aqui tem o passo a passo, a preparação antes da audiência. Você vê que o guia de audiência virtual, ele usa a identidade visual, né, da Justiça Federal, as cores, foi tudo pensado para ser algo que pudesse também ajudar, facilitar a compreensão da população e atender a esses parâmetros, né, de identidade visual da Justiça. Aqui é a segunda parte do guia de audiência, então tem recomendações para a pessoa, né, com ícones, com ilustrações para facilitar, alertas, né? E aqui, na parte final, tem o QR Code, e aqui, expedido eletronicamente por o nome da pessoa que fez, né? Então, nesse projeto, a gente vê também esses princípios da hierarquia, né? Daquilo que é mais importante, vai vir em cima, a linguagem escrita na ordem direta, a frase escrita na ordem direta, a substituição de termos técnicos,
o uso de frases curtas. Então, tudo isso, né, a gente vendo, é fácil da gente perceber a diferença e o impacto que isso tem para quem vai participar da audiência, para quem vai receber o mandado, e de uma forma ou de outra, o nosso trabalho como servidores também acaba sendo facilitado com o uso dessa ferramenta, com o uso da linguagem simples. Se alguém tiver alguma dúvida ou pergunta, fica à vontade, tá bom? Eu estou passando aqui os slides, a ideia é fazer uma exposição, mas se vocês podem também fazer comentários ou dúvidas, se vocês tiverem, ou colocar aqui no chat. Outra iniciativa, e aí isso é uma coisa que o Núcleo de Comunicação Social teve envolvido diretamente, junto com os juizados, foram vídeos de uma série Jeff Explica. Né? Então, qual que era a ideia? Aqui a gente sai também agora do campo de texto e passa para algo o audiovisual. Né? Então, a ideia, o juizado, ele recebia uma série de demandas da população, principalmente, com dúvidas, né, sobre como dar entrada no auxílio emergencial, ou para o advogado, como fazer o levantamento de valores, dúvidas simples, mas que demandavam muito tempo, que tem demandado muito tempo dos servidores para esclarecer. Então, qual foi a ideia? Criar um vídeo ilustrativo, um vídeo com uma linguagem simples, para facilitar a compreensão do usuário do juizado e evitar com que o usuário tivesse que ligar ou buscar informação direto lá no juizado. A gente sabe que o trabalho do juizado, né, eles têm uma demanda elevada de processos. Então, o que foi feito? Os juízes passaram para nós a ideia, falaram, olha, eu preciso que faça um vídeo com esse objetivo. Falar sobre o auxílio emergencial, ou ensinar o advogado o que ele precisa fazer para solicitar o levantamento de valores que eles têm a receber, enfim, tanto para o advogado quanto para o público que entra com ação sem advogado. Eles passaram para nós esse conteúdo, leis, então veio algo bem denso, né, bem condensado. Qual foi o nosso trabalho? Foi transformar aquilo em um roteiro, de preferência em um vídeo de 2 a 3 minutos no máximo, explicando esse conceito, em uma linguagem simples, uma linguagem clara. Então, a gente já tem, salvo engano, já tem acho que 4 vídeos, né, dessa série, do Jeff Explica, e o roteiro final e a aprovação do vídeo, eles passaram pelos juízes do juizado, pelos servidores, né, ou seja, a área técnica validou a informação, porque nós, da assessoria de imprensa, do Núcleo de Comunicação Social, embora a gente tenha contato com o direito, né, com as decisões, com as sentenças, com termos técnicos, nós não somos especialistas na área. Então, a gente faz a nossa parte, né? A equipe da assessoria ficou com o roteiro, a equipe do audiovisual criou as ilustrações, né? E transformou e fez o vídeo, e a parte do juizado, os juízes validaram tanto o roteiro quanto o vídeo depois de aprovado, né? Então, essas são algumas ferramentas que a gente tem, aí eu estou trazendo mais exemplos da terceira região, com essa questão do uso da linguagem simples. Aqui aí é o trabalho também dos releases, das notícias, né? Que aí também é um trabalho que a gente faz de pegar a sentença, às vezes as sentenças têm, sei lá, 10, 15, 20, 50, 100 páginas, e a gente tem que transformar aquilo em um texto de uma página, né? De, às vezes, 5, 6 parágrafos. Então, esse é um trabalho também que envolve a linguagem simples para o usuário final, né? A gente manda os releases, as notícias para a imprensa, muitas vezes os veículos de comunicação replicam a notícia, e eu trouxe esse exemplo, peguei uma decisão aqui que a gente divulgou no final do mês passado, para explicar o conceito da hierarquia. O próximo slide, só para vocês entenderem, é o que a gente chama da pirâmide invertida, né? O lead da notícia. O que é isso? No primeiro parágrafo, eu vou tentar trazer a informação, o que, quem, onde, quando, como e porquê. Ou seja, a informação mais importante, ela vem primeiro. Depois os dados secundários e depois os detalhes menores. Esse princípio, como eu já havia falado, ele se aplica à comunicação das áreas também. Muitas vezes a gente vê que uma informação, e aí eu falo como servidor, tá? Vem um e-mail e vem várias informações. E às vezes a informação mais importante, ela está no terceiro ou no quarto parágrafo.
né? E às vezes vem lá a fundamentação, a lei, que justifica, tal, e lá embaixo tem o porquê daquilo, né? Então, a gente pode pensar na nossa comunicação e talvez inverter essa ordem. O que é mais importante? O que o servidor precisa saber? Então, eu trago isso para cima, eu coloco isso no primeiro parágrafo. Então, isso é um conceito comum, é um conceito que a gente, na assessoria de imprensa, usa muito. Então, para a gente é mais fácil compreender por conta do dia a dia do trabalho. Então, nesse exemplo que eu trouxe, da notícia, né, tem aqui lá, homem que fraudou exames para obter auxílio-doença é condenado por estelionato. Então, o primeiro ponto é o título, né, da notícia. Tem que ser algo que seja chamativo e que resume, de alguma forma, resume o que você vai falar. No primeiro parágrafo, tem lá, a Quinta Vara Federal de Santos, então aqui já está respondendo, quem fez o quê? Condenou um homem acusado de fraudar exames médicos para tentar obter auxílio-doença junto ao INSS. O que foi decidido? Né? A pena privativa de liberdade, e aí tem o tempo da pena, foi substituída por prestação de serviços. Quando foi isso? Foi no dia 24 de agosto, e quem deu a decisão foi o juiz federal Roberto Lemos dos Santos Filho. Então, esse exemplo do lead da notícia é mais para ilustrar a importância da gente pensar na questão da hierarquia, né? Vamos tentar trazer o que é mais importante para o início, tentar simplificar, né? Você vê que, por exemplo, a primeira frase, ela está escrita na ordem direta, né? Sujeito, verbo, predicado, sem frases intercaladas, para facilitar, é algo que facilita, de fato, a compreensão. Quem lê, já no primeiro parágrafo, ele consegue saber. E aí, depois, os outros parágrafos, a gente vai explicando mais detalhes, explica a fundamentação, o que o juiz utilizou para poder decidir daquela forma e coisas assim, né? Então, aqui, pessoal, tem algumas outras iniciativas, né, da linguagem simples no Brasil. Então, aqui tem o Laboratório de Inovação da Prefeitura de São Paulo, o 011 Lab. Ele tem iniciativas, eles têm, inclusive, um curso gratuito disponibilizado na plataforma da ENAP, da Escola Nacional de Administração Pública, sobre linguagem simples. É um curso gratuito de 20 horas. Depois eu vou colocar no próximo slide aqui, a gente já está acabando a apresentação. Tem aqui o nome do curso, né, para quem tiver interesse. Então, eles têm algumas iniciativas interessantes nessa área. A Lei da Linguagem Simples, né, foi aprovada em março de 2020 pela Câmara Municipal de São Paulo, também buscando simplificar a linguagem da administração direta e indireta municipal para o público, né? E o interessante dessa proposta é que ela levou em consideração o contexto da pandemia, exatamente a necessidade de simplificar os termos para a população, né? Então, eles usaram isso como um dos fundamentos, ou um dos motivos, e tornaram isso como algo institucionalizado dentro da prefeitura. O governo do Ceará, né, através do IRIS, Laboratório de Inovação, também tem uma série de iniciativas, eles têm uma rede em que várias pessoas podem participar, podem contribuir com essa rede de do uso da linguagem simples dentro da administração, né? Então, existem secretarias do governo que já estão utilizando a linguagem simples, então eles têm uma série de iniciativas que não começaram há pouco tempo atrás, mas já têm ganhado força, né? Tem ganhado corpo dentro lá do governo. O Tribunal de Justiça do DF Territórios, essa semana eu recebi essa informação, a Elaine e o Hélio compartilharam comigo. Lá eles criaram também um programa. Eu vou ver aqui, deixa eu só confirmar o nome do programa. Chama TJDFT Mais Simples, falamos a sua língua. Ou seja, eles institucionalizaram, criaram uma portaria para tornar a linguagem simples o padrão de comunicação dentro do tribunal, né? Então, na comunicação com o público externo. Então, a gente vê, assim, várias iniciativas, né? E também tem um projeto de lei da Câmara dos Deputados, que aí já é uma coisa, né, do Legislativo Federal, para tornar a linguagem simples o padrão também na administração pública direta e indireta, né? E fazer com que a comunicação, todos esses princípios que a gente abordou hoje, eles possam ser implementados. Então, o que a gente pode esperar para o futuro, pessoal, é ver a linguagem simples, ela tomando uma proporção cada vez maior, né? No Brasil,
embora seja algo recente, de talvez 4, 5 anos atrás, que começou a ter mais força, né? Mas a gente vê isso como algo que realmente vai se tornar a regra, né? Vai se tornar o padrão. Por quê? Por causa da necessidade de se comunicar bem, de economizar recursos, né? Tempo e recursos das pessoas, de atender melhor o cidadão, né? De garantir esse acesso à informação clara, de ser algo de utilidade pública. Então, todo esse contexto, né? A gente vê, por exemplo, hoje, com a revolução tecnológica, né? Hoje muitos serviços já não são mais feitos presencialmente no balcão. Você tem que acessar uma plataforma digital. Então, isso dificulta a compreensão, vai dificultar a compreensão da população se a única informação que ela receber for um texto escrito, né? For algo que tiver a explicação para você fazer determinado procedimento está aqui na página. Então, você não tem mais uma pessoa que você pode conversar. Então, daí a gente vê a importância de você ter um texto que pode comunicar de forma clara, objetiva e rápida, né? Aqueles pilares. A pessoa vai encontrar o que ela precisa, ela vai entender aquilo que ela encontra e ela vai usar a informação para atender a necessidade dela, né? Então, esse é o conceito, é isso que a gente pode esperar para os próximos anos. Então, quanto antes a gente aprender ou se familiarizar com os conceitos de plain language, de linguagem simples, melhor vai ser para nós, para a nossa área, para o nosso setor, para o trabalho da instituição e para o atendimento ao público, seja ele o público interno, seja ele o público externo. E aqui, como eu havia mencionado, né, existem esses 2 cursos na ENAP. Esses cursos, eu fiz uma pesquisa, inclusive usei ali a prospecção da biblioteca, Luiz, para achar, né? Eu vi que você tinha colocado isso lá, foi lá que eu achei. Quem tiver a oportunidade de acessar, a prospecção é um trabalho que a biblioteca faz, né, de pesquisa mesmo sobre assuntos de inovação. Então, lá tem muito material sobre linguagem simples, sobre todas as questões relacionadas à inovação, e foi lá que eu encontrei o link desses 2 cursos. Eu tive a oportunidade de fazer esse curso da Heloísa Fischer, que é um curso bem básico. Pela ENAP ele tem 8 horas de duração. O da escola, o do Laboratório de Inovação do Governo de São Paulo é um curso mais extenso, ele tem 20 horas, mas os 2 estão gratuitos, estão disponíveis lá na plataforma. Lá ela dá vários exemplos, ela se aprofunda mais, né? O conteúdo de linguagem simples é algo bem amplo, né? A gente debateu aqui alguns princípios mais para entender o contexto e ver o impacto disso na nossa vida, na vida da população, mas fica aí como sugestão de curso para quem tiver interesse em participar ou se aprofundar. Eu conversei também essa semana com a Norma, né, sobre um eventual curso dentro da Justiça Federal, né? Então, existe uma possibilidade, né? Não temos ainda uma data, mas aí a Norma pode falar também melhor, mas existe sim a previsão de que seja feito um curso dentro da instituição, aí com uma empresa contratada para tratar da linguagem simples, e a gente talvez se tornar multiplicadores, né? Porque é isso, começa dessa forma, a gente faz, né, um treinamento, começa a replicar, a multiplicar esse conhecimento para que mais pessoas possam aderir, né, ou eventualmente até institucionalizar, né, isso vir da administração, formalizar algo para que a linguagem simples se torne o padrão ali de comunicação com o público interno ou externo. Tá bom? Então, pessoal, é isso, tá? A minha apresentação é isso. Se alguém tiver alguma outra dúvida, algum outro questionamento, pode ficar à vontade de fazer. Depois eu posso compartilhar também esse material, essa apresentação no chat aqui, para vocês terem acesso. Eu queria agradecer, então, a oportunidade de poder ministrar essa mini-conf, falar sobre esse tema, né, linguagem simples, e despertar, né, essa consciência em cada um de nós sobre a importância desse tema e de trazer isso para a nossa vida, que vai realmente trazer benefícios não só para nós, para nossa área, mas principalmente para as pessoas, para o público que a gente lida todos os dias ali no nosso trabalho. Muito obrigado. Muito bom, Jefferson. Parabéns, viu? Foi excelente, obrigado. Muito bom.
Fiquei muito feliz que temos tantas pessoas interessadas, né, na melhoria da comunicação. Obrigado, Gi. Muito obrigado mesmo. Elaine, passo a palavra. Desculpa. Só complementando que eu fiquei muito impactada positivamente de ver que existe aí um movimento de boas práticas, né, do judiciário. Porque a gente convivendo com a população percebe que existe muita dificuldade para entender, né, termos jurídicos. E o quanto mais... E eu sempre me sentia incomodada, sabe? Quando eu trabalhava em VAR, às vezes eu ia lá no balcão e ficava explicando para a pessoa com uma linguagem mais simples, e eu falava assim, mas por quê, né? Que já não está numa linguagem mais simples, né? E, enfim, tá, a gente estava dentro de um contexto, né, do hierárquico que o judiciário traz, que a gente não conseguia muito mexer nessa estrutura. Mas, assim, é bom saber que existe todo esse movimento, esse trabalho de inovação. Parabéns aí para você, para a equipe, para todo mundo que está trabalhando com isso aí no contexto da terceira região, tá? Obrigado, Cida. Até aproveitando essa sua fala, Cida, também eu soube de uma iniciativa do TJT, do TRT de Campina Grande, do Tribunal Regional do Trabalho, que lá, encabeçada por juízes, né, eles criaram uma apresentação da sentença que usa conceito do visual law e de linguagem simples, né? Então, e aí lá também, a mesma coisa, o movimento que começou é uma coisa recente, mas eles têm a sentença padronizada da forma como ela é, mas eles têm uma espécie de um resumo que em uma página ele tenta ali sintetizar o que foi decidido, o que a pessoa foi deferido, né, foi concedido, o que não foi concedido. Então, para facilitar, então, para que um cidadão, por exemplo, ele possa pegar aquele resumo e ele possa entender o que foi... tá, eu ganhei ou eu perdi a causa, né? O que o juiz decidiu. Então, eles criaram um modelo, um layout de uma decisão judicial usando esse conceito de visual law. Então, é uma coisa, né, bem interessante. Então, é isso, né? Tem ganhado força, tem crescido, e eu acredito que é um movimento que tende a crescer ainda mais. Jefferson, nesse sentido, né, dessa coisa da empatia com o usuário, que eu acho que é assim, o centro, né, da linguagem simples, a gente saber com quem eu estou falando e falar numa linguagem que essa pessoa entenda. Não significa, assim, tornar a linguagem melhor ou pior. Não. Significa uma escolha de palavras, uma escolha de vocabulário dentro do repertório de quem vai escutar. Exatamente. Né? Eu passei por uma situação muito engraçada, que depois eu até comentei com os colegas da Receita Federal. Eu recebi uma cartinha da Receita dizendo: você deverá comparecer ao posto, isso foi antes da pandemia, para esclarecimentos. Primeiro que a cartinha já era estranha. Eu queria esclarecer ou eles queriam me esclarecer? Né? Porque quem precisava esclarecer o quê? Né? O quê e quem vai fazer o esclarecimento? Eu ou eles, ou ambos, né? E aí, quando eu cheguei no posto da Receita Federal, ali da Luiz Coelho, né? Nossos vizinhos aí na região da Paulista, conforme eu cheguei, mostrei a cartinha para a pessoa na recepção, ela me mandou: sobe tal andar e senta lá e espera. Quando chegou a minha vez que a pessoa me chamou, a pessoa me falou assim: é malha, porque se não for, não é aqui. E aí, tudo bem, eu sei o que é a malha, mas quase que eu respondi para ela: não, é linho. Sabe? Porque assim, uma desconsideração com o cidadão que está lá. Ou é malha? Eu não sei o que é malha, eu posso não saber. E na carta não dizia também o que era, né? Aí eu mostrei a cartinha, eu falei: não sei o que é, eu recebi essa carta. Ela foi lá no computador com uma má vontade terrível, mas enfim, era para eu apresentar alguns documentos, tá? Mas assim, eu comentei com os colegas da Receita, colegas do laboratório de inovação deles, porque, e aí? Como é que vocês falam isso para o cidadão? O cidadão não sabe o que é malha.
Nem sempre, né? Então, aquilo que é muito claro para a gente, porque a gente usa como linguagem diariamente, como o nosso colega colocou, uma coisa que eu acho que você me ofendeu, viu, Eduardo? Você está me xingando. Leiam lá no chat a fala dele. Mas, assim, essa coisa da gente ter essa preocupação, que aquilo que é claro para mim, não obrigatoriamente é claro para o outro. Isso não é demérito. São contextos diferentes. Obrigada, Jefferson. Foi excelente, eu adorei. Obrigado, Gisele, pelo comentário. E basicamente é isso, né? A gente tem que tentar entender, né, essa situação e o contexto de quem está ali precisando da informação. Eu vou só aproveitar, eu vi que faltou ler só mais alguns comentários, né? Diz assim, né? O Paulo, ele falou: Jefferson, já dizia o Chacrinha, quem não comunica se estrumbica. Ou seja, quem não usa uma linguagem simples e objetiva se dá mal, né? De fato. E aí o se dá mal tanto pode ser o cidadão quanto a própria organização, né? É uma via de mão dupla. O Rogério, né? Para deixar a mensagem mais atrativa, né? Ou seja, mais fácil de ser compreendida. A simplicidade é requisito de uma comunicação clara, objetiva e sintética, Rosane. E a Maíra, linguagem técnica pode ser simples? Creio que seja necessário um esforço, mas possível. Realmente. Existe até uma brincadeira que fala que a linguagem simples não é fácil, né? Ou seja, não é algo que vai exigir treino, é algo que vai exigir prática, mas é possível. E, às vezes, como a gente falou, né? O uso da linguagem de um termo técnico, quando explicado, resolve muitos problemas. Tá bom? Então, bom, é isso. Não, eu achei que tinha mais, mas tem bastante mais comentários. Fique à vontade depois para ler. Obrigado, tá, por todos os comentários que foram feitos, a participação de vocês. Mais uma vez eu agradeço e passo agora o tempo para a Elaine. Obrigada, Jefferson. Janaína, que está com a mão levantada, pode falar. Desculpa. Pode falar, Janaína. Imagina. Não demorar, que foi muito bom, foi muito bacana ouvir a palestra e os comentários. Não vou conseguir ficar quieta porque me ocorreu uma coisa aqui, trazendo para a língua, né, da linguagem para a língua, de como esses tempos eu estava lendo que o inglês se tornou uma linguagem mais evoluída e mais simplificada porque ela foi muito falada, né? Então, às vezes, eu preciso de menos palavras no inglês para dizer a mesma coisa em outras línguas. Então, quanto mais a gente utilizar, né, esse padrão, a gente vai conseguir evoluir. E aí eu vi a preocupação dos colegas ali de por exemplo, será que isso não vai empobrecer a linguagem, né? Será que, então, o inglês, comparado com o alemão, por exemplo, é pobre? E aí a gente entender quais são as funções disso, né? Porque agora que a gente precisa se comunicar com o usuário ou prestar um serviço público, aí precisa da eficiência, como já colocou, precisa da empatia, e isso no contexto da prestação do serviço, mas talvez para fazer filosofia, ainda o alemão seja mais preciso, porque tem uma palavra específica para cada, né? Até quem já teve a oportunidade de viajar para a Alemanha, eu acho muito engraçado, você senta lá para esperar o trem, aí passa uma mensagem enorme em alemão, enorme mesmo, assim. E aí a tradução vem mind the gap. Então, assim, para cada coisa tem uma função. E até sobre essa coisa da visualização, isso é muito interessante para a nossa atividade. Eu, às vezes, leio agora, tem um pessoal do INSS que na aposentadoria especial, por exemplo, tem feito as contestações em tabelas. Período tal, eu tenho PPP, eu tenho essa informação, fica muito mais fácil. Então, isso para a nossa atividade é muito relevante e agradeço muito pela oportunidade. Muito obrigado. Obrigada, Janaína. Jefferson, eu fiz um daqueles cursos que você mencionou, da ENAP, aquele Pocket da Heloísa Fischer, que é em 8 horas, né? Mas eu tenho uma coisa para dizer. Você conseguiu ser mais objetivo e conciso em 1 hora e passou tudo que a gente precisava saber, manteve a nossa atenção, foi dinâmico. Eu amei a sua palestra, agradeço muito. Obrigado mesmo, Elaine. Foi a primeira vez que eu apresentei, né, Miniconf, então eu fico feliz de vocês terem gostado, porque a gente sempre fica preocupado, né? Enfim. Mas que bom que vocês gostaram. Fico feliz mesmo. Espero que você volte outras vezes. Voltando um pouquinho a esse tema, é um tema muito que eu considero muito importante também,
porque quando as pessoas falam até, mas a empobrecer a linguagem jurídica, principalmente o nosso juridiquês, né? Eu sempre pensei o seguinte: nós existimos para servir a quem? Nós prestamos um serviço público, então somos nós que temos que nos esforçar para chegar ao nosso cidadão, e aí eu não vou entrar no mérito, o cidadão devia ter uma educação melhor, uma formação melhor, mas é a realidade que nós temos, as pessoas têm essa dificuldade, e nós temos essa obrigação de prestar um serviço efetivo, que realmente atenda às necessidades das pessoas. Então somos nós, serviço público judiciário, que temos a obrigação de chegar até as pessoas, ou as pessoas vão precisar sempre de um tradutor, de um intérprete para poder se comunicar com a gente, né? Exato, isso mesmo. Então, dito isso, mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Fazer comentário? Fiquem à vontade, pessoal. Uma última, então, porque também outra coisa que foi muito boa a palestra, dá vontade de ficar falando, né? E de como a linguagem, ela interfere no comportamento. Até se for pensar nessa coisa da língua alemã, que eles colocam o verbo no final, então todo mundo tem que esperar para ouvir a frase até o fim, para entender o que vai ser dito, e isso faz com que as pessoas se tornem mais polidas, mais quietas, o diálogo não é tão ruidoso como o nosso. E aí, nisso que eu vi que outra pessoa manifestou, mas quando eu mando o comunicado para o juiz, né, será que o que eu faço, né? São pessoas mais formais, normalmente, é uma cultura, e isso já está mudando o comportamento como instituição, e acho isso muito, muito bacana também, e saudável, e inclusive justamente com essa cultura voltada à prestação do serviço público mesmo. Aqui no laboratório eu já utilizo há bastante tempo uma linguagem mais tranquila, mais normal, direcionada a todos, sejam magistrados, juiz ou desembargador, sejam os servidores. Vocês podem perceber que no e-mail em massa a gente manda salve JF3R, porque é direcionado à terceira região inteira. Então, se eu for colocar lá, prezados servidores, prezadas servidoras, excelentíssimos magistrados, excelentíssimas magistradas, eu tenho a sensação que a gente até já corta o interesse das pessoas ali, a gente não tem tempo de vida para gastar com essas coisas, é muita informação, e se ela não for ágil, não for clara, não for facilmente acessível, a gente de cara já perde o interesse das pessoas. E eu não vejo assim, não tive até hoje nenhuma resistência a isso. Nós nos comunicamos assim informalmente também, nós trocamos muito e-mail com os juízes, desembargadores que participam da oficina, e nós usamos um endereçamento para todos, prezados, caros, e não tivemos nenhuma reação negativa até hoje. Eu acho que isso às vezes é uma postura que às vezes vem mais da gente, de achar que o superior não vai gostar, do que deles que estão enxergando cada vez mais que a gente existe para... Somos todos agentes públicos com o mesmo objetivo de servir melhor a sociedade. Então, se estamos todos satisfeitos, mais uma vez agradeço ao Jefferson. O Jefferson vai disponibilizar os slides, a gente vai colocar aqui no chat. O Paulo pediu os links que o Jefferson mencionou, a gente vai colocar aqui no chat também. E a gravação da reunião, daqui a pouco, daqui mais ou menos 40 minutos, 1 hora, ela aparece disponível no chat também, vocês continuam tendo acesso. Agradeço mais uma vez o interesse de todos. Já coloquei no chat também a página de eventos do Justilab, mostrando quais são os próximos eventos. E em breve, em outubro, novembro, a gente já divulga também a programação do primeiro semestre de 2022. E nos vemos na próxima. Bom dia de trabalho a todos.